Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sejam bem-vindos ao canal Resistência Apologética. Meu nome é Marcos Lopes e estarei apresentando um livro pequeno, tá? Um livro de apenas 104 páginas, bem pequeno, mas muito grande em conteúdo. Cultura Cristã, uma introdução da editora Monergismo, certo? Do autor P. Andrei Sandlin. Um livro muito bom para você aprender o que é cultura. Cultura, e aqui o autor ele está se referindo mais precisamente à cultura cristã. E como pode ter a influência da política na cultura. Ele cita aqui na introdução aqui pessoas que estão comentando sobre o livro. Muitos cristãos se escolhem e tornam-se cúmplices à medida que a administração Obama, no caso que foi um presidente dos Estados Unidos, avança no processo de privatização do cristianismo e da secularização da cultura ao desfigurar deliberadamente a primeira emenda da Constituição, como se ela permitisse a liberdade de culto na igreja. Em vez de restringir o Congresso em relação ao estabelecimento da religião ou de proibir o livre exercício dela, onde quer que os cristãos se encontrem. Então, ele cita aqui exemplos de que a política, principalmente quando são esquerdistas que estão no poder, no caso aqui Obama era um esquerdista, como elas interferem nas leis, né, de um país e não valorizam as posições cristãs. No livro A Cultura Cristã, um livro bem pertinente, porque este livro ele é de 2003 nos Estados Unidos e foi traduzido em 2016 para o português, tá bom? Fala sobre a cultura, a história da cultura cristã, a teologia da cultura cristã e a criação da cultura cristã. Ele comenta que este pequeno livro almeja, de forma breve, corrigir esta omissão de muitos conhecerem o que é cultura cristã. Se após ler esse texto você souber o que é a cultura cristã, como ela surgiu, como declinou, qual o seu apoio bíblico e quais os seus destinos presentes, terei alcançado o meu objetivo como autor. Então, é muito interessante que como a cultura cristã se tornou uma realidade histórica e como a igreja, ao longo da história, enxergou a relação entre Cristo e a cultura. Ok? Ele diz aqui na página 17 do livro, tá, sobre um historiador chamado Dyson. Nenhum escritor do século XX falou mais sobre a cultura cristã, nem com mais propriedade do que Dyson, um historiador social britânico de fé católica e pesquisador independente de longa data que obteve uma posição em Harvard, que só no fim de sua vida era uma figura verdadeiramente notável. Nenhum estudioso católico foi mais justo com a reforma protestante do que Christopher Dyson. Ok? Existem alguns bons livros dele em português, de Dyson. Tá? E aí nós vamos avançando, comenta sobre a história da cultura cristã. Precisamos entender primeiramente o que é cultura. Diz aqui, Deus não criou a cultura em um sentido direto. Tá? A criação é o que Deus faz, cultura é o que nós fazemos. O livro realmente ele é muito bom, tá, nessa questão. Por isso que a cultura cristã é uma espécie distinta de cultura. Né? Nos Estados Unidos, aí ele começa a comentar sobre, na página 21, sobre a questão de a cultura cristã morreu de forma progressiva no mundo. Primeiro na Europa, em meados do século XVIII, sobre as pressões da ala radical do iluminismo. Okay? Foi o iluminismo um dos maiores, aqueles que contribuíram para a queda da cultura cristã na Europa. Esta é a verdade, tá bom? Então, nos Estados Unidos, sob a Guerra Civil,
a cultura cristã foi retalhada pelo darwinismo, sob abordagens históricas críticas da Bíblia e pela democracia secular. Já no Oriente, a cultura cristã, né, ela sempre foi submissa ao Estado. E quando o Estado se tornou ateu marxista na Rússia, em 1917, e no Estado europeu em 1945 a 1946, a cultura cristã entrou em colapso, embora não tenha chegado a desaparecer por completo. Então o livro é muito bom em questões de informações históricas, fala sobre John Locke, Thomas Jefferson, sobre a Revolução Francesa, ok? As revoluções que também influenciaram o mundo, a Coreia, a Camboja, a Rússia, Vietnã. O livro é realmente fantástico, pessoal. Vale a pena você comprar essa obra, tá? Uma obra pequena, né? Talvez dê ali, se você for um leitor que lê rápido, talvez aí em 2 dias ou menos você lê. 102 páginas. Cultura Cristã, uma introdução da editora Monergismo. Tá bom? Até uma próxima dica. Fique na paz. Amém.